Nesse episódio, a gente vai falar sobre Quirón entrando em Touro. Qual é a mitologia de Quirón, como ele funciona no nosso mapa e qual que é a dele em Touro. Quirón, ele tem uma órbita muito regular. Então tem signo que ele vai ficar por 8 anos. E tem signo que ele vai ficar por 2 ou 3. Então até o tempo dele dar uma volta inteira no Sol é tipo 50 anos, mas a gente sempre fica meio alerta, assim, meio observando assim, a movimentação dele. Ele é um asteroide, então ele não é um planeta que foi descoberto nos anos 70. E ele fica ali entre Saturno e Urano. Ele nasce dentro da mitologia grega. Quirón é filho de Filira, que era uma ninfa, e Saturno, que era o próprio Titã mesmo, Cronos, né? E para chegar nessa ninfa, como toda boa história grega, Saturno adota uma forma de cavalo. E aí, né, na verdade, esse vínculo ele não é consensual, também como na maioria das histórias gregas. E aí nasce Quirón nessa forma híbrida de centauro. Saturno abandona esse filho assim rapidão, né, tranquilo, né? Se ele come os próprios filhos, o que é o abandono? Mas Filira, ela fica um tempo, não tanto assim, né? Porque ela não estava muito ligada no que estava acontecendo. Quando ela percebe que ela gerou um centauro, né, porque ela era uma humana, ela ficou horrorizada. E aí ela pede para Zeus para ser transformada em árvore de Tília. Essa árvore é uma árvore relacionada a Netuno / Poseidon. Porque as folhas dessa árvore fazem um chá para você dormir com mais facilidade. E Netuno / Poseidon, eles têm a ver com essa coisa do inconsciente, mas também do confuso e tem a ver com algumas dorgas, principalmente dorgas que nos tiram totalmente a consciência. Então a gente tem essa mãe que decide se tornar uma árvore de Tília, porque ela não estava também conectada com essa realidade. E ela estava fugindo de algo que ela não estava gostando, né? Que é o próprio filho. De ter que lidar com essa figura esquisita. Então, quando, assim, a gente já pode falar desse ponto, que quando você tem no seu mapa, ou quando você vê o mapa de outra pessoa, com a Lua fazendo um aspecto com Quirón ou com Netuno, a gente pode interpretar como a mãe do nativo dormia, entre aspas, frente à realidade do seu filho. Ou são mães evasivas. Aquele tipo de mãe que fala assim, nossa, mas minha filha tinha anorexia e eu não percebia. Ou minha filha tinha bulimia e eu não percebia. Ou também são pessoas que têm muita dificuldade de enfrentar a própria sombra, então não conseguem ver o filho, porque o filho reflete a sombra. Aí acaba rejeitando porque não consegue lidar com aquilo. Então também é um tipo de abandono. Continuando a história do Quirón, ele é adotado por Apolo, estava lá e tal, não sei o quê. Então ele já tinha virado órfão, é adotado. Apolo é deus do sol e ele era mestre em muitos saberes. E ele é formado por Apolo, então assim, ele vai tendo conhecimento de várias áreas. E aí ele vira amigo tanto de humanos quanto de centauros. Então ele vai também ser o treinador de muitos heróis da Grécia.
A primeira, que a gente pode falar, a primeira ferida de Kiron é a orfandade. A segunda ferida dele vai, porque ele treinou Hércules. E aí a segunda ferida surge quando Hércules volta da morte da Hidra. E aí eles estavam enchendo o caneco, né, bebendo e tal. E Hércules fica bêbado. Aí numa brincadeira, numa zoação, ele acaba pegando uma das flechas que atingiu a Hidra e tava com o veneno dela. E aí na zoeira ele vai brincar de atirar e acaba pegando, sem querer querendo, na coxa de Kiro. Esse veneno da Hidra, ele não tem remédio. E aí a gente tem que lembrar que Kiron é um filho de um deus. Então ele não consegue morrer. Então nesse primeiro momento ele sofre muito com a dor e com o fato de que é um remédio que não tem cura. Só que a gente lembra também que ele foi educado em várias ciências. E uma delas foi a medicina. Então ele, por ele mesmo, continua procurando, assim, por muito tempo. E, na verdade, ao longo de toda essa história, ele busca o remédio desse veneno. Como ele começa a pesquisar muito, outras pessoas começam a chegar até ele para também buscar seus remédios. Porque tenta de um jeito, não funciona para ele, mas para tal doença funciona. Aí machucou também, para ele não funciona, mas para outra pessoa com esse machucado funciona. E esse mito ele tem dois finais possíveis. O primeiro é que ele tanto pediu para Zeus para que a dor terminasse, ele pede para se tornar humano e aí ele morre e aí ele se livra da dor, né? O segundo é que ele também pede para Zeus e aí ele é elevado aos céus. Então ele se tornaria uma estrela, um planeta, mas assim, ele não é mais um ser que está na Terra. Então a dor também acaba. Bom, toda essa história da mitologia para contar o que Kiron faz no nosso mapa. Né? Ele é um ponto que indica uma ferida que a gente já nasce com ela. E a gente vai morrer com ela. Só que ela não vai ficar, a gente não vai viver essa ferida na mesma instância, na mesma intensidade, na vida inteira. Até porque ela tem, vamos dizer assim, 3 facetas que a gente vai conversar. Mas essa ferida nos coloca numa busca incessante atrás da cura. Só que essa cura parece que ela nunca chega. E aí, quando a gente sente que a gente resolveu o pepino, aí Kiron vai lá e vira a cara. E aí a gente lida com outra parte dele. Ou numa oitava superior, então um pouco mais profundo, que demanda mais. Ou é realmente outra cara do mesmo assunto. A gente, justamente por pensar muito nessa ferida, a gente se torna um doutor daquele assunto. E quanto mais a gente vai atrás de curar essa ferida, mais a gente também consegue ajudar a curar a ferida do outro. Como que a gente pode cuidar do Kiron no nosso mapa? Isso é independente do signo que ele está e da casa que ele está. Então, tanto faz se você tem um Kiron em Áries, ou um Kiron em Touro, ou um Kiron em Leão, isso vai funcionar para todo mundo. A gente vai usar Saturno, sendo hipocrisia ou não. Saturno é o pai dele, né? E aí tem toda a história da orfandade, a gente vai ter que usar ele, mesmo, é complicado, né? Porque Saturno é o que traz a base para a nossa vida. E a gente vai trabalhar esse símbolo na nossa vida. A gente vai entender como a gente enraiza, como a gente cria história, como a gente se sente seguro,
como a gente cria força, como a gente se posiciona. Se a gente não está enraizado, fica muito difícil lidar com a dor. Se a gente não consegue se sustentar minimamente sozinhos, porque eu particularmente não acredito numa ultra independência, eu acho que a gente é interdependente, ou que a gente deveria buscar isso pelo menos, mas algumas coisas a gente precisa bancar sozinho. Essa ferida é uma delas. Se a gente não se banca sozinho, a gente não consegue cuidar da ferida de Kira. Porque a gente, observando na mitologia, ele está sozinho quase desde o começo. Assim, ele é abandonado pela mãe um pouco depois de Saturno ir embora. Apolo cuida dele, mas ele reencontra essa solidão quando a flecha atinge a coxa. E também é muito simbólico que atinge a coxa, porque a coxa é relacionada ao signo de Sagitário na astrologia médica. E Sagitário é um centauro. É um desenho do centauro. Né? Então, você vê que ele traça muita solitude e muita solidão nessa história. Por isso que a gente tem que estar muito forte. Quando a gente vai falar de um mapa muito quirótico, pode ser que a pessoa se enxergue muito na mitologia do cara. Né? Ela se vê muito órfã, mesmo com pais presentes. E tem um lance que a gente chama do triângulo de Karpman. Triângulo do drama de Karpman. O triângulo ele vai colocar outros nomes, que ele vai colocar o perseguidor, o salvador e a vítima. Na astrologia, a gente vai usar basicamente a mesma ideia estrutural, mas a gente vai usar outras palavras. A vítima vai ser mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter o curador e o mestre. O papel da vítima, ou o ponto da vítima, ou ferida da vítima, quando a gente está nesse lugar de Quiron, a gente sente que não consegue fazer nada em relação à nossa dor. É uma zona confortável, mas é uma zona de medo. Então, se eu tenho, por exemplo, o Quiron em Leão, eu vou ter uma ferida na minha autoexpressão em relação ao meu prazer, ao meu lazer. Então, eu sinto que eu não posso... É a ferida, principalmente no caráter mais genuíno das coisas, na espontaneidade. E aí, quando eu tô num lugar de vítima, eu sinto que eu não consigo fazer nada em relação a isso. Eu não consigo ser espontânea, mas também não tenho muito o que fazer. Eu tenho sempre que estar com uma máscara, né? Porque assim, o leão também é o cara dos palcos, né? Eu sempre tenho que ser um exemplo. Eu sempre tenho que estar numa liderança, mas muito comedida. Então, a vítima... O curador, ele tem que viver com a dor insuportável da flechada na coxa. Como ele convive com essa dor, ele acaba desenvolvendo uma empatia pelos outros. E compreende a dor dos outros, porque ele compreende o próprio sofrimento. E aí o trauma converte em uma ferramenta ali de conhecimento, de compaixão. E aí quando a gente se torna mestre, é quando a gente compartilha disso. É quando a gente conta para os outros. Então, seria como um momento depois, né, do curador. O curador ainda estou meio que compartilhando ali, conhecendo as pessoas, e o mestre, ele vai passar isso adiante. Né? Então, tem talvez um público maior que esteja ouvindo.
Um mapa muito quirótico, ele também, a gente tem, né, alguns pontos astrológicos para analisar isso, mas os próprios nativos desses mapas, eles podem ser pessoas muito interessadas em psicologia, em cura, em espiritualidade. Elas gostam de servir ao outro, não de estar a serviço, que é diferente. Gostam muito de ajudar o outro, mas dentro de si convivem com uma dor muito grande. Quando a gente fala de Quirón em touro, porque Quirón ficou em Áries por 8 anos, agora ele vai entrar em touro, ele vai ficar por 8 anos também. Quando a gente fala desse Quirón em touro, para todos nós, independente do nosso mapa individual, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar disso? Touro é muito ligado, é um signo muito ligado ao corpo, né, aos 5 sentidos. Então, a primeira coisa que me vem é lidar com feridas físicas. Você, tipo, quebrou uma perna jogando bola muitos anos atrás. Aí, do nada, e aí você, né, fez tratamento, se cuidou e tal. Mas ficou um negocinho. Ficou uma pequena lembrança do tratamento, assim. Tipo, talvez você não consegue chutar com a mesma força que você tinha. Talvez você até consiga, mas fica com um pouco de dor. Então tem um pequeno resquício. E aí, quando ele Quirón entra em touro, desculpa, você pode sentir essa ferida um pouco mais latente. Ou você entra em contato com essas memórias de uma maneira um pouco mais intensa. A gente pode lidar também com feridas que não são físicas, mas são psíquicas ou emocionais. Só que de uma maneira tão intensa que parece que a gente está sofrendo também fisicamente. A gente pode sentir que o nosso corpo não é como ele deveria ser. Mas aqui não é só sobre pressão estética. Quirón é ligado à estética, porque ele é um signo regido por Vênus. Só que a gente vai falar muito de uma estética que faz bem aos nossos olhos, que dá prazer de olhar. Então, assim, pode ter um nível de cobrança social, né, da magreza e da força, né, porque touro é um bicho forte. Mas, às vezes, a gente pode sentir que, tipo, eu tenho asma. Aí eu posso sentir com mais força que eu não queria ter essa asma, assim, sabe? Mais do que eu sinto normalmente. Outra questão da imunidade. A gente pode saber que a gente tem uma imunidade que está mais sensibilizada por questões, mas vai dando um saco cheio de toda hora ficar doente. E às vezes a gente não enxerga o que a gente está fazendo de errado para a imunidade nunca ficar de boa. Outra coisa que eu acho que vai ficar muito forte são os problemas de alimentação como sociedade. E aí, né, no indivíduo. Alimentação é nutrição. Eu acho que a gente vai pensar muito sobre o que realmente nutre o corpo. E assim, de uma maneira muito radical. Tá? Talvez a gente fale tanto sobre não ter acessos horizontais, no sentido de todo mundo conseguir acessar o básico, certo? E esse básico ele já não é mais tão básico, porque a gente tá com mais dificuldades cada vez que passa o tempo. Fruta com verdura, adaptações também, né, quando a gente tem alergias ou restrições. Então, quando eu era criança, por exemplo, o ADES chegou aqui, né? Não é nem se o ADES é brasileiro ou não, mas quando eu era criança a gente tomava suco do ADES. E era o único lance de soja que tinha acessível na época. Aí ele deu uma sumida e tal, e ele tá voltando. Aqui, pelo menos em São Paulo, ele tá voltando bem devagar. E já num momento que a gente tem um pouco mais de opções vegetais. Então, assim, quem tinha restrições com
qualquer coisa que poderia ser substituída pelo adereço de soja, e não tinha muito dinheiro na época, mano, já ia pro negócio, tá ligado? Só que como ele sumiu, mas eu também não acompanhei tanto porque eu não essa essa mudança eu não tenho que fazer especificamente. Pode ter ficado assim, bom, o que, que eu vou fazer agora? Então, eu sinto também que muita gente aprendeu a fazer os próprios leites vegetais, num sentido meio tipo, mano, eu preciso criar minha independência porque é isso, assim, eu tenho essa necessidade. Então, talvez esse papo de acesso pode ficar mais forte. Até porque, olha o momento que a gente está, né? Assim, que tem tanta gente fazendo propaganda de gominha para cabelo, shake de não sei o que, ou comprimido de não sei o que, ou cápsula de não sei o que, mas se você conseguisse se alimentar minimamente bem, você não precisaria desses negócios. É uma pessoa ou outra que precisaria complementar. Só que se não dá para comprar nem o básico, ou se o básico é mais caro do que essa cápsula, né? Aí tem um outro ponto sobre isso, de novo, da nutrição, que é você entender especificamente as suas necessidades físicas, emocionais e psíquicas. Então você entende as suas restrições, você entende as suas alergias, você entende as coisas que você gosta também, que te dão prazer, porque comida não é só deixar o corpo em pé, comida também é prazer, também é cultura. Só que não só, não só do pão o homem viverá, certo? Então a gente também pode pensar muito nas questões emocionais e psíquicas que nos nutrem, que pode ser a arte, que pode ser a religião, que pode ser estar com a família, estar com os amigos, viajar, não fazer nada, jogar videogame. E que podem ser coisas simples, porque touro é um signo da simplicidade, não quer dizer que é menos complexo. É só que tem um nível de pragmatismo muito grande, ele é um signo de terra. Então, às vezes, a gente não precisa criar mil parafernálias para se sentir bem. Um mindfulness com um monte de gente, um hot yoga no meio do Caribe, com. Né? Não, às vezes não precisa ser tudo isso. Às vezes é só realmente ir para a igreja com os seus pais. Às vezes é fazer a sua jardinagem 30 minutos. E isso vai ser tão importante quanto uma alimentação legal. Outro assunto que eu acho que vai ser importante é a reconstrução da autoestima. Porque se a gente está falando assim, Quirón em touro, ele não está necessariamente fraco, nem forte. Né? Para asteroide, a conversa de que a gente fala de domiciliado, exilado e tal, a gente usa, assim, a gente fala mais de Quirón em virgem, ele está muito em casa. Porque virgem já fala de orfandade, Quirón é o cara órfão, então assim, o Quirón em touro, ele não vai falar necessariamente de uma orfandade, a dor de estar sozinho, mas é a dor da autoestima, a dor do se valorizar, a dor da percepção de si. Então a gente vai falar de trauma, de pressão social, de status, da falta de dinheiro, ele é muito ligado a ter o dinheiro da sobrevivência. A touro, ele tem muito medo de depender do outro financeiramente, mas quando ele tem o dinheiro dele, ele sabe, né, ele sabe luxar. Né? De novo, é o signo ligado a Vênus. Ele sabe luxar, ele sabe gastar. Ou ele gosta de gastar, né? Assim. A gente também vai pensar em boas atividades físicas e, de novo, no lazer. Essas atividades físicas, eu tenho uma percepção que talvez a gente reforce algumas questões do corpo muito grande e muito forte. E aí, realmente, era um lugar meio intenso demais. Né? Você faria qualquer coisa para chegar nisso.
Mas sempre tem o outro lado, né? De como a gente chega num corpo forte, continuando natural, tá ligado? E a gente pode passear também pela sensação eterna de nunca ter dinheiro suficiente. Do medo de não sobrar para amanhã. Do medo de não ter comida amanhã. Por isso que touro vai acumulando. Ele vai acumulando coisas, mas também vai acumulando situações, né? Trauma, mágoa. Então, lidar com isso, assim, lidar com. E de uma maneira pragmática. Assim, eu tenho dinheiro para amanhã. Bom, perfeito. Amanhã eu penso no amanhã. Eu não tenho, o que eu vou fazer para resolver? Quando a gente fala de curar a ferida do Kiron e Touro, não é só a partir de um lugar de se autovalorizar. Lembra que eu falei que ele não é um caminho de individuação muito individual? É você olhando para a dor do outro e validando aquela dor. É mais um caminho empático mesmo. Mas tem um lance da pequena diferenciação. Porque é fácil a gente validar quem pensa igual a nós. E é até confortável, né? Agora, você validar quem pensa muito diferente tem sido um grande desafio para esses tempos, né? Só que aí pensa assim, pô, se o cara tá pensando diferente, eu tenho a mesma liberdade. Eu posso pensar do meu jeito, certo? Quando eu estou falando de validar o pensamento, é validar os valores. Isso tem a ver com tudo. É validar o que sustenta a vida daquela pessoa. Então, eu valido a minha sustentação. Quando você entende os limites dos outros, aí você entende os seus. No sentido de validade novo. A gente tem que pensar, tem que nada, né? Eu sempre sou desse papo. A gente não tem que nada, mas seria legal a gente pensar numa rotina saudável e sustentável. Mas assim, essas palavras estão extremamente desgastadas, certo? Ai, o mundo wellness roubou isso aqui de uma maneira incrível. E aí a gente fica que nem umas barata tonta procurando novas palavras, sendo que a gente pode só pegar de volta. O que é o saudável e sustentável para você? Porque um moleque de 20 anos que tá, sei lá, tentando entrar num time de futebol profissional, ele não tem a mesma energia, ou justamente, né? Ele tem uma energia física e psíquica muito diferente de um pai de 4 moleques que está trabalhando 6 por 1 e com 40, 45 anos. A gente está falando de momentos de vida diferentes, de maturidade diferente, de responsabilidades diferentes. A rotina desse pré-jogador de futebol, pretendente jogador de futebol, ela precisa ser sustentável para o moleque conseguir fazer a sua carreira de 20 e tantos anos, 25 anos. Quando muito, né? A rotina desse pai de família, ela tem que ser sustentável, deveria ser sustentável também, né? Então não dá pra gente ficar muito ligado nos papos que tentam achar uma resposta para vários problemas. Tem uma última coisa que eu acho que é legal a gente pensar, que é, claro, né, os exercícios físicos. Pensar assim, o próprio bicho, o touro, a gente vai pensar na tourada, a gente vai pensar na vaquejada. Mas ele sozinho, sem no mato, assim, ele não é um animal, né, muito dinâmico. Tanto que a gente até faz essa brincadeira. Quando o touro senta, ninguém levanta o cara. Tipo, meio na brincadeira
de dizer que taurinos, o ascendente em touro, a lua em touro, talvez a lua em touro um pouco menos, mas são muito teimosos. Não é só por causa do animal, é porque é um signo fixo. Então, signos fixos, eles tendem a ser mais teimosos. E aí, como eu tinha comentado que, apesar dele não ser muito dinâmico, é um bicho forte. A gente pode falar bastante de fortalecer e até de deixar definido e assim, quase colocando o fisiculturismo como a única possibilidade de força. Um outro aspecto que pode vir é pensar em atividades que deem prazer. O Touro também é muito ligado a isso. Então, talvez você prefira ir para uma zumba com todas as senhorinhas que tem na sua academia de bairro. Você prefira ir para uma dança de salão, você prefira ir andar de skate, fazer escalada, que são atividades que são dinâmicas, mas que elas não necessariamente precisam de um corpo escultural para você fazer. Você precisa saber como faz. Porque aquilo te dá prazer. Porque tem o desafio, porque tem a questão, sei lá, de estar em grupo, então você quer jogar handball, então tem uma questão de time que você gosta. Mas que isso também pode ser uma possibilidade, sabe? Assim, não ficar, tipo, tão imerso nessa coisa, nessa obrigação de uma performance de academia que não faz tanto sentido se você não é um atleta de fisiculturismo. Então não é não fazer exercício, é talvez realmente buscar uma parada que você gosta. Então, esse foi o passeio sobre Quirón e Touro. A gente vai ter 8 anos para perceber como ele funciona, principalmente como ele funciona no nosso mapa. E aí a gente também consegue conversar sobre o que a gente enxerga na sociedade. E aí o que eu sempre falo no final é: procura o signo de Touro no teu mapa. Veja a casa que ele está. E aí, assim, são 8 anos de observação, assim, a gente não fica muito antenado em relação a isso, mas quando você lembrar disso, lembra dos aspectos e dos pontos que a gente conversou aqui no podcast, como que você está vivenciando eles, como que você vivia antigamente. É sempre legal, tipo, fazer essa análise no começo, no meio e no final dos trânsitos. Então, tipo, agora, que era o ano 1, daqui uns 3, 4 anos, e daqui no finalzinho mesmo, daqui 7, 8 anos. Porque a gente vai ter vivido esses pontos de maneiras diferentes. É isso. Obrigada pela atenção, pela escuta. E até o próximo, que eu não sei quando vai ser, próximo episódio.